Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, sempre Visão Geral com assuntos importantes, com personalidades de destaque dos diversos segmentos da nossa sociedade. E hoje não será diferente. Meus amigos, não devemos nunca desistir dos nossos sonhos. Um garoto, no dia 12 de julho de 1970, portanto, há 48 anos, tinha um sonho de ser narrador esportivo. E naquele dia, iniciou seu trabalho no rádio narrando a primeira partida de futebol com 15 anos de idade. Nossa, tragédia. Aos 6 minutos de jogo do segundo tempo, ele gritou um gol que não existiu. E um gol cumprido como era a orientação da emissora. Ficou arrasado. Começando no primeiro jogo um fora desse tamanho, ficou arrasado. Mas não desistiu. Continuou batalhando, correndo atrás do sonho. Foi crescendo, procurou por várias emissoras para narrar futebol no estado de São Paulo. E aprendeu desde cedo que existe uma expressão que se diz assim: não temos vaga. Ele ouviu muito essa expressão, não temos vaga. Mas ainda insistiu até que começou a narrar futebol. Narrou futebol em todas as emissoras AM de Campinas, em importantes emissoras de São Paulo, como Bandeirantes, Jovem Pan, Gazeta, Atual, Capital. Nesse meio do caminho apareceu também trabalho em televisão, começou a fazer programa de esportes em televisão e começou a realizar o sonho. Fez 3 Copas do Mundo, o que não é um número muito grande, mas se considerarmos que era um locutor do interior, sem dúvida 3 Copas do Mundo era sim algo importante. Viu o Brasil ser campeão nos Estados Unidos em 94, a França eliminar o Brasil na Alemanha em 2006 e a vergonha aqui no próprio Brasil, no Mineirão, quando o Brasil perdeu por 7-1 da Alemanha. Mas o menino foi crescendo, se tornou um jovem, depois homem, se casou, teve filhos e hoje é avô. E esse menino, lá atrás, que começou há 48 anos, não é nada mais, nada menos do que este que vos fala. Portanto, meus amigos, nunca, mas nunca desistam dos sonhos, dos seus sonhos. Corra atrás deles. Um dia, eles vêm. Eu converso hoje com Igor Beltrão Amorim, que também é um homem que mexe muito com sonhos. Ele é diretor e produtor audiovisual. E nós vamos falar sobre o documentário Sementes da Educação, que mostra possibilidades na educação desenvolvidas por todo o Brasil. Enorme prazer recebê-lo aqui, Igor. Prazer é tudo meu, tudo ótimo. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Pois é. Você viu que história, rapaz? E parabéns pela história, realmente que merece um documentário para narrar toda essa história de novo, hein? Pois é, Igor. Aliás, você mexe muito com sonhos, né? Sim, trabalhamos muito com sonhos. Acho que é o norte para toda a produção, norte, né? Com Acho certeza. que é tentar buscar criatividade, né? Exato. É tão bonito isso, né? É tão bonito. Igor, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, seu currículo é muito grande, mas só um pouquinho. Diretor e produtor audiovisual, formado em imagem e som pela Universidade Federal de São Carlos, com ênfase na direção de projetos audiovisuais, sócio fundador da OS Produtora, 2002, acertei o nome? OS mesmo, OS Produtora. Só que OS com Z. Você é o mágico da OS, claro. E OS Cultural. Já fez a direção e produção de mais de 250 comerciais para TV aberta e fechada e mais de 60 vídeos corporativos. Idealizador e diretor do projeto animado Vidas, dirigindo a produção de 6 curtas-metragens em animação. Criador e diretor da série Sementes da Educação, que é o mote da nossa entrevista de hoje, né? Série documental que retrata a inovação em educação. Ô, Igor, nós vamos falar muito de Sementes da Educação, mas me permita um pouquinho falar do seu trabalho, porque é tão bom, e o programa se propõe a isso, há muitas curiosidades e tal. Com um currículo assim tão qualificado, eu pergunto a você, como que é ser diretor e produtor no Brasil? Excelente pergunta para começar, né? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que ouvir
muito dos nossos sonhos para a gente decidir o caminho profissional que a gente traça, né? Que a gente segue na vida. Então, acho que não é mais difícil do que muitas outras carreiras, né? Mas em comparação com os grandes mercados produtores de conteúdo audiovisual do mundo, né, o Brasil apresenta muitas dificuldades, né, muito mais dificuldade do que em mercados que já estão mais evoluídos. Por exemplo, né, o meu grande sonho como produtor, desde quando eu decidi estudar cinema e montei a produtora, sempre foi trabalhar com animação, com desenho animado e documentários. Sei. Né? Só que no Brasil, para você produzir esse tipo de conteúdo, você dificilmente consegue fazer sem nenhum apoio financeiro de órgãos públicos, né? Como editais, por exemplo, que financiam esse tipo de produção. E a política, né, o acesso a esse tipo de investimento no Brasil ainda é muito restrito, né? A gente teve recentemente mesmo alguns... com a Lei Rouanet e então, tal. exato. Lei Rouanet é um dos caminhos, mas a verba é muito pequena, são muitos players disputando a verba. E há muita vigilância hoje sobre, né, qualquer coisa que se fala de Lei Rouanet também, a sociedade abre o olho, a política abre o olho, é uma coisa também, né? A gente tem um preconceito muito grande sobre... Por alguns pequenos deslizes de alguns produtores, o segmento inteiro acaba sofrendo. Sem dúvida. Por isso. Mas tem muito obstáculo, tem muito desafio, mas eu acredito que quando você está alinhado com o teu objetivo, o teu sonho, você tem força para superá-los. Com certeza. Então, com certeza. não vou dizer que é fácil, não. É difícil, mas não é impossível, a gente está fazendo, tem muita gente fazendo. Com certeza. E eu sou otimista quanto ao futuro. E quando você nasceu, Deus não chegou para você e falou assim, olha, Igor, vai ser tudo fácil. Não, vai ser difícil, mas ele vai cobrar de você, ele quer que você cresça, e cada obstáculo a gente tem que ir passando por cima. O que não foi, o mundo caiu para mim. Eu tava num desespero, fiquei 6 meses sem passar em frente à rádio, mas depois a coisa retornou. Você trabalha na área comercial e também na área artística, né? O que lhe dá mais prazer? Não, sem dúvida, o prazer tá na entrega e na resposta do público daquilo que a gente fez, né? Então, tanto no lado comercial, né, quando eu produzo uma campanha de TV que teve um resultado interessante para o cliente, para o público, isso é muito prazeroso, né? Isso também, a gente tem uma realização como artista também, realizando uma peça publicitária para a TV. Agora, quando você tem autonomia para criar seu próprio conteúdo, com aquilo que você acredita que deve ser falado, né, que deve ser comunicado para o grande público, o prazer é muito maior, né? Você sente que o teu sonho alinhado com o teu propósito maior, né, de vida, de profissão, isso te entrega um retorno que é além do comercial, é além do financeiro. Com certeza. Isso motiva muito a mim e a equipe toda envolvida. O aplauso é a massagem do ego, o aplauso é o combustível do artista, mas tem muitos que dizem, eu até compartilho dessa ideia, na hora de ir ao supermercado, não adianta levar todo mundo lá ficar aplaudindo, que ele vai ter que pagar. Tem que ter envolvimento comercial, senão não tem jeito. Mas vamos falar então de educação. Como é que você se envolveu com educação? Bom, eu acredito que o início desse contato com a educação dentro da produtora foi em 2006, quando nós criamos um projeto chamado Animando Vidas, né, em parceria com amigos de outras áreas, da área de psicologia, da área de ciência da computação, onde nós desenvolvemos um programa de cocriação de curtas-metragens em desenho animado com escolas públicas. Então nós escolhemos uma escola em São Carlos, a cidade onde a sede da produtora hoje, aqui no interior do estado, e nós, durante um ano, desenvolvemos atividades semanalmente com uma turma de 30 crianças, né, que aprenderam a roteirizar uma história, criar um roteiro, criar uma história, ilustrar, criar os personagens e deram a voz deles para esses personagens. No final, nós levamos essas criações das crianças para dentro da produtora, transformamos isso num curta-metragem em animação 3D, né, e depois organizamos uma festa de lançamento desse curta, criado pelas crianças, que eram crianças que participavam de uma instituição. Essa escola é uma instituição que recebia crianças no contraturno escolar e crianças dos bairros mais carentes da nossa cidade. Né? Crianças que dificilmente teriam acesso à produção de um filme, muito menos
em desenho animado criado por Imagina. elas. E essa festa de lançamento aconteceu num cinema da cidade, né, com as crianças sentadas nas primeiras filas, com local reservado. E a imprensa foi convidada para cobrir esse lançamento. E as crianças deram entrevistas para a TV para falar daquilo que era, da criação delas. Né? Exatamente. E depois esse curta foi para festivais no Brasil, para fora. E ali eu vi que existia uma intersecção possível entre a arte da animação e do cinema dentro da escola, né, para você levar a autoestima para as crianças, para você incentivar a produção artística, criativa dessas crianças e mostrar que, independente da situação de vida que as crianças têm, elas são capazes de produzir, de criar algo que inicialmente era inimaginável para elas, né? Então esse foi o primeiro contato nosso com a educação. E depois disso, essa luzinha da necessidade de conteúdos que discutam a educação, que valorizem a educação brasileira, passou a piscar muito mais vezes dentro dos projetos na produtora, né? Chamando atenção para o tema. E aí nós criamos outros projetos até chegar no Sementes da Educação, que é a última, que é o objetivo atual. Agora, você na área de estudo à distância, ensino à distância, você criou também, dirigiu 2 séries de vídeos em animação para o Instituto Smart. Sim. Que através de apoio educacional e bolsa de estudo descobriu talentos em escolas públicas e transformou protagonistas do futuro. Enfim, Exato. Esse projeto, como é que tá? Esse projeto os conteúdos estão no ar ainda, o projeto ainda tá acontecendo. A participação da produtora foi a produção de 2 temporadas de conteúdos para esses alunos bolsistas do Smart, né? O Smart é uma instituição que dá oportunidades para alunos de famílias de baixa renda estudarem nas melhores escolas e universidades do mundo. E o nosso material, ele servia como um material motivacional, não era conteúdo de disciplina, era conteúdo mais voltado para a inteligência emocional e criatividade, né? Então ele servia para apresentar para os alunos mais motivos para eles continuarem naquela jornada do herói, né? Do aluno que sai de uma instituição, de um bairro carente, que tem uma escola que não é considerada das melhores, mas é um aluno que tem um potencial muito grande para se desenvolver. Então essa instituição pega esse aluno e manda ele para as melhores escolas e universidades do mundo. E o resultado disso é fantástico. Eu acompanho a história dos alunos e vejo alunos hoje brilhando. Pela experiência que você tem, se você amanhã depois for nomeado um secretário de educação ou se for ministro da educação, a gente pode falar, bom, tá em boas mãos, porque você tá com uma bagagem aí. Não, eu sou entusiasta de educação, né? Mas o meu foco é produção audiovisual. E claro que para produzir exige uma fase de pesquisa muito grande, né? Uma equipe muito grande envolvida para pesquisar. E a visita até os locais, as escolas, o tempo que a gente passa produzindo, a gente acaba aprendendo conceitos de educação, mas eu tenho muita vontade de trabalhar mais para a educação dentro da minha área. Dentro da sua área. Dentro da minha área. Nada em termos de secretariado, nada disso. Produzindo conteúdo. Então tá bom. Fala um pouquinho para mim do projeto Aquamundo. Aquamundo, bacana. O Aquamundo foi uma carreta educativa, né? Que inicialmente a ideia desse projeto, idealizado por uma emissora de TV, era que fosse montado dentro da carreta uma escola de aula, uma sala de aula, né, de uma escola. Então essa carreta pararia ao lado de escolas, as crianças sairiam da sala, entrariam na carreta para aprender conteúdo sobre água e meio ambiente. O nosso papel foi transformar a experiência dessa aula dentro da carreta em algo muito parecido com uma experiência da Disney. Então a criança tinha que viver um mundo de sonho ali dentro, né? E não simplesmente sentar numa cadeira e olhar para uma lousa que repetia aquele formato chato e antigo, né? Que ainda é o formato tradicional das escolas. Você usou uma palavra certinha. É chato, é importante mas eu acho que precisa se reciclar isso aí, porque nós vamos falar bastante disso. É chato. E aí o nosso papel foi transformar essa proposta de experiência educacional dentro da carreta Aquamundo em experiências interativas, onde as crianças tocavam telas, participavam de jogos, participavam de experiências com realidade aumentada, né? E saíam de lá com uma missão de serem agentes de mudança na educação sobre o consumo de água e respeito ao meio ambiente. Mãe, avô e todo mundo, exatamente. Né?
Esse foi o papel. Legal. Essa carreta ficou cerca de 4 anos circulando por todo o interior do estado de São Paulo e sul de Minas, né? Então teve um número, eu não lembro agora os números, mas milhares e milhares de crianças viveram a experiência de dentro da carreta, que teve boa parte dos conteúdos criados pela equipe da produtora, da OS Produtora. Muito legal, muito legal. Também uma experiência ligada à educação, né? Sem dúvida. Acho que é por isso que está na pauta. O Igor, vou pedir licença a você um pouquinho, nós vamos continuar, ainda vamos falar muito sobre isso, e quero falar sobre, você disse há pouco aí, de repente aí de uma reciclagem da educação, que eu acho uma coisa muito interessante, tá bom? Voltamos aqui com o Igor Beltrão Amorim, diretor e produtor audiovisual. O Igor, vamos falar de sementes da educação, mas antes, quero que você fale um pouquinho sobre a série de animação infantil Mítica. Perfeito. Bom, a série chama Mítica, o Livro dos Heróis. E ela acontece com 2 irmãos, né? Que são 2 crianças, a Manga e o Leco, que encontram um livro mágico no quarto onde eles moram, na casa que eles moram. E esse livro permite que eles conheçam histórias de personagens muito importantes da história brasileira. Então, através de uma viagem... Personagens reais, né? Personagens reais da história brasileira. Então, eles conhecem a vida e participam dos atos desses heróis, como Santos Dumont, Chiquinha Gonzaga, Zumbi dos Palmares, Clarice Lispector, enfim. São 13 heróis que nós selecionamos para que seja apresentado para o universo infantil, né, o quão importante foram essas pessoas para a história do Brasil. Sem dúvida. E são assuntos, são personagens que não são tratados dentro desse universo infantil da forma como deveriam ser. Então nós entendemos que essa série valoriza personagens que deixaram um legado muito importante para o Brasil. Essa série foi produzida, foi distribuída agora pela IBC, né, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, e ela estreia agora no 2º semestre. Ainda não temos a data exata, mas ela vai para todas as TVs públicas brasileiras, né? São mais de 200 canais, TVs comunitárias, TVs universitárias. Sim. E também 2 grandes canais de TV aberta brasileira. Ah, que bom, hein? Que legal. Então estamos muito felizes com... A pronúncia certa é Mítica. Mítica, Mítica, o Livro dos Heróis. Muito bom. E agora chegamos às sementes da educação, que é o mais recente trabalho, né? Qual que é o objetivo dessa série? O objetivo da série é valorizar exemplos de educação inovadora que acontecem no ensino público brasileiro. Isso vai contra um senso comum que existe no Brasil, né, de só criticar o Estado, de só criticar a educação brasileira, de só criticar... A educação brasileira não vai de mal a pior em 100% das escolas. Existem muitas iniciativas criando escolas transformadoras que mudam a vida dos alunos, né, e que permitem ter uma perspectiva de crescimento muito grande. Então, o nosso papel foi encontrar essas escolas, mapear, né, através de parceiros, onde estão essas escolas e quais práticas que elas oferecem para os alunos que justificam essa escola ser transformadora. Sim. E depois nós criamos os roteiros, né, de perguntas e da viagem para dentro dessas escolas. Passamos 2 dias dentro de cada escola, das 13 escolas que foram mapeadas. Com alunos mesmo? Com alunos, professores. Como alunos? Não, como documentaristas. Como documentaristas. Como documentaristas. Mas conversando com educadores, com professores, com diretoria, com pais de alunos e com alunos. Então, e entendendo o que cada escola transformou, né, que faz dela uma escola especial e que merece ser um exemplo para outras escolas, né? Então, nós gravamos 245 entrevistas, foi muito material, foram 530 horas de material gravado, né, com todas essas entrevistas. Mais de 350 pessoas envolvidas na produção inteira. Em termos nacionais? De sul ao nordeste do Brasil. Nós gravamos em 6 estados. 6 estados. Só não gravamos na região norte por questão orçamentária. Né? Nós tivemos que deixar a região norte para a segunda temporada. E rodamos mais de 27 mil quilômetros com uma equipe, né, de captação, de produção, de pesquisa. Aliás, a sua equipe, quantas pessoas formam a sua equipe? Bom,
No projeto, no Sementes da Educação, foram cerca de 40 pessoas envolvidas na produção da série, da equipe. A equipe fixa da produtora são 10 pessoas. Né? 10 pessoas é a equipe fixa, mas quando nós realizamos projetos dessa envergadura, nós contratamos uma equipe específica para o projeto. Então, aumentam o número de profissionais envolvidos, que vão trabalhar em cada projeto. Né? Tanto o Mítica teve uma equipe enorme de animação, quanto o Sementes da Educação, uma equipe enorme de cinegrafistas, editores, estúdios de áudio. Eu que trabalho em televisão, aqui especificamente nesse programa e no esporte, que a gente está diariamente fazendo, a gente já vê, e olha que é um tempo pequeno, e muito também vai do improviso do apresentador e tal, mas eu vejo a dificuldade do trabalho que dá. Imagina algo assim. Vamos ver um pedacinho aqui, um trecho do projeto Semente da Educação? Coloca pra gente aí, por favor. Ainda não? Então já. Só tem uma forma da gente... Foi só o áudio. Não, tá só o áudio aí. Ele é audiovisual, não é só áudio não, hein? Vamos lá. Uma forma da gente entrar na sala de aula e dar nossa aula. Realmente, os alunos, quando chegam aqui, não sabem nada. Eles não podem contribuir. A função do aluno é ser um mero receptáculo. A maioria tem um discurso de que não tem como fazer isso. Que ora, se a gente não dá nem as condições mínimas para os alunos, mas quais são as condições mínimas? As condições mínimas, elas estão muito mais relacionadas ao relacionamento, à forma de tratar do que aquilo que tu tem para oferecer de material. As escolas têm total condição de se transformar hoje. Total. Não é por falta de estudos, de experiências, não é por falta de nada, né? É por falta de coragem e de ousadia. E da comunidade, por insegurança do novo. Então parece que há uma resistência muito forte da comunidade que a escola não banca, porque a escola poderia bancar. Sabe o que eu acho mais importante do que tentar adotar um método? É conversar. O ideal mesmo seria que todo o espaço fosse espaço de conversação para chegar ali em algum ponto em comum. Ser ouvido, conversar, articular para se organizar é o que tem que ser feito. Legal, né? Imagina aqui o trabalho, né? Porque eu falo que televisão, cinema, assim, é como um restaurante. Você chega ao restaurante, você escolhe, pede a comida vem, você... comeu, acabou. Só que você não imagina, para que aquele prato de comida chegasse ali, tudo o que precisou acontecer. Às vezes, olha, meses e meses estão plantando aquela coisa. Interessante isso, né, Igor? A idealização dessa série aconteceu em 2015. Olha aí. Então, de 2015 para 2018, né, foram 3 anos que se passaram porque nós idealizamos primeiro como um longa-metragem. Depois surgiu a oportunidade de transformá-la em série. Né? E conseguimos o financiamento para a produção da série. E depois toda a etapa de pesquisa, planejamento, viagem para a produção. E depois mais um tempo enorme para editar tudo. Né? E depois a distribuição, aprovação pelo canal. E então a série foi ao ar agora em maio. Né? Então, realmente, é um trabalho, a analogia com restaurante é muito válida. Agora, fala pra mim. Não sei nem se isso aí, acho que pra você não teria nenhum problema ético. Desses estados que você percorreu, o que mais lhe encantou e o que mais lhe decepcionou, em termos de ensino? Olha, na verdade, eu não tive nenhuma decepção. Porque na fase de pesquisa, né, nós já validamos que essas escolas escolhidas eram escolas que iam inspirar a mudança em outras. Entendi. Então, a série não faz um retrato da educação brasileira. Perfeito. Ela buscou os exemplos inspiradores. O papel da série é semear uma nova educação através de exemplos dessas escolas. Que, como até no trechinho que foi ao ar agora, uma das falas diz que o aluno precisa ser visto de outra forma hoje. Né? Ele não chega na escola com zero conhecimento. Né? O mundo mudou, hoje a gente tem acesso à informação. Isso aqui é uma escola também. Por todos os lados. E a escola continua educando como educava 200 anos atrás. Né? Então é necessário ter uma mudança.
E isso não exige necessariamente uma mudança só de investimentos, mas é uma mudança de mindset, uma mudança de forma de pensar a educação, de conceito. Então, essas escolas, nós fizemos uma distribuição de escolas infantis, escolas de ensino médio, ensino técnico, ensino superior, EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos, e distribuídos do sul ao nordeste, do litoral ao interior, de região serrana a escolas rurais, né? Então, para mostrar que diante de todos os empecilhos orçamentários, de falta de incentivo, de desvalorização do educador público brasileiro que ainda existe, existem escolas e pessoas, escolas são pessoas, existem profissionais que entenderam que dá para fazer uma escola adequada para os dias de hoje, né, dentro dessas condições que são poucas. Igor Beltrão Amorim, você está dando uma aula aqui pra gente que eu vou sair dessa entrevista aqui com a plena convicção de que quando o político fala, a oposição fala, nossa educação está sucateada, nossa educação não existe, a gente tem que entender isso aí como uma falácia. E da mesma forma, quando a situação fala que temos escolas maravilhosas e tal, também há um certo exagero. Mas eu saio daqui com uma sensação de esperança muito grande. Uma esperança do verbo esperançar, não do esperar. Não do esperar, do verbo esperançar, exatamente. Fazer alguma coisa, participar. Por exemplo, o estado do Ceará tem uma educação estadual, um exemplo para o país inteiro. Olha... E a gente não imagina, às vezes por estar um pouco distante, desconectados. A região sul também tem escolas fantásticas, que com pequenas mudanças na forma de receber os alunos e de importar o protagonismo para o aluno, revolucionam a experiência da educação, da vida do aluno dentro da escola. Eu li outro dia sobre um trabalho de um ex-prefeito de Palmas, no Tocantins, de que revolucionou o ensino também na cidade. Pra você ter uma ideia, até a merenda é colhida no próprio... Muitas coisas da merenda são colhidas dentro da própria escola, de uma educação. E foi um exemplo. Agora, eu pergunto a você, se Palmas consegue fazer, com todo respeito ao Tocantins, que de repente nos vê, mas não é um dos estados mais ricos da federação, então nós teríamos condições de fazer muito mais coisa pela educação. Eu acredito que sim. E eu acredito que a mídia, esse espaço que eu estou tendo aqui agora, né, tem um papel muito importante nessa transformação, né, que é de mostrar exemplos, que é de apresentar formas possíveis de causar essa transformação, independente da vontade pública. Uma questão que muitos falam é que a lei de diretrizes e bases do MEC, do Ministério da Educação, é que impede as escolas de mudarem a sua forma, da sua forma tradicional para uma nova. Mas muito pelo contrário, a LDB brasileira é uma das mais, a que permite mais transformações do mundo. É uma lei muito aberta, muito ampla. Então, o que impede as escolas de seguirem está muito mais atrelado à cultura, ao tradicionalismo da escola, né? Pais que preferem que seus filhos estudem numa escola como era a escola deles, apesar do mundo ter se transformado, né? E a escola também, a gente sabe, existe um conforto, existe uma inércia numa escola que está funcionando há 100 anos da mesma forma, e toda transformação provoca uma dor, né? E precisa entender que essa dor ela é necessária para evoluir, né? Através de desafios que a gente cresce, né? Quantos episódios vocês já fizeram? São 13 episódios de meia hora cada. São 13 episódios na primeira temporada. E nós estamos indo para a segunda temporada agora, levantando recursos para a segunda temporada, que tem um recorte temático um pouquinho mais amplo. Nós vamos olhar um pouquinho mais para frente na evolução das escolas, né, para um conceito que é chamado de desescolarização, que é que a educação, as experiências de aprendizado vão muito além das paredes da escola. Isso já está acontecendo em muitos países. No Brasil já existem iniciativas disso. E essa temporada vai mostrar esse tipo esse movimento já acontecendo no Brasil. Vamos ver mais um pedacinho? Tem jeito da gente ver mais um pedacinho aí, por favor? Fala
pra mim a letra de cada letra que tá aí. T. Primeira letra, T. E. E tem no seu nome, né, Renato? Rodrigo também. Depois. I. C. C ou S? Eu acho que cada escola tem uma especificidade, assim, né? E cada uma pode procurar, assim, dentro da sua realidade, aquilo que é a menina dos olhos, assim, né? Aquilo que faz o olho do aluno brilhar, né? Seja numa periferia ou seja onde for, né? Eles vinham até então no modo de piloto automático. Eu faço o que a escola está propondo para mim. E agora não, agora eles questionam a gente. Eles chegam e falam assim, meu professor, será que isso é bom o que nós estamos fazendo? Já ganhamos. Já ganhamos dele pensar se a educação dele é boa. Os pais chegam pra gente e falam assim, mas será que isso dá certo? É a primeira vez na história da educação do filho dele que ele pensou se dá certo ou não. Então a ideia principal para poder criar isso é ajudar cada um a se conhecer, se encontrar, ser consciente. Eu preciso de muita ajuda algumas vezes, mas eu sempre vou conseguir as minhas coisas, porque eu acredito em mim mesmo. Gente, enquanto essas imagens estavam passando aí, estava me dizendo aqui o Igor, que houve momentos nessa longa estrada aí de arrancar lágrimas mesmo, de provocar emoção. Fala pra gente um desses momentos. Um dos momentos que tá muito bem guardado aqui comigo foi na primeira escola que nós gravamos, que foi o Cieja Campo Limpo, que foi uma das primeiras cenas que apareceram ali, que é uma escola de jovens e adultos que fica dentro do Capão Redondo, em São Paulo, que foi considerado um dos bairros mais violentos do Brasil e do mundo, né? E é a escola onde nós encontramos a maior e melhor exemplo de prática de inclusão social, né? Essa escola ela tem cerca de 30% dos alunos são alunos vindos dessa inclusão, são alunos que ou são transgêneros e não tinham condições de frequentar outras escolas pelo preconceito, né? Ou são alunos que têm algum tipo de dificuldade de aprendizado, né? E a maioria, por ser uma EJA, uma escola de jovens e adultos, são alunos que não foram alfabetizados no tempo ideal da alfabetização, seja porque mulheres que ficaram grávidas, trabalhadores que migraram para o estado de São Paulo só para trabalhar e depois de adultos ou idosos voltam a trabalhar. Então, por exemplo, um caso que marcou muito, uma senhorinha de aproximadamente 90 anos que foi para a escola aprender a ler e escrever para ela poder interpretar sozinha as contas de água e luz que chegavam na casa dela. Que né? coisa. Como um senhor também dessa faixa etária que tinha vergonha de não saber assinar o nome dele, né? De só deixar digital. E aí ele conta pra gente e mostra o documento dele antigo com a digital e o novo com a assinatura dele, o senhor Francisco. Isso é emocionante. Não, são histórias incríveis e muito transformadoras, assim, pra gente também como contadores de história, né? Então, aliás, como é que o povo assiste? Está no Cine Brasil TV, Cine Brasil TV. Horário nobre, 8 horas da noite, de segunda a sexta, sábado às 9h30. E o Cine Brasil está lançando também o VOD, né, que é o Netflix do canal. Que deve estar no ar nos próximos 30 dias. Agora, uma pergunta aqui, por exemplo, você hoje passa numa outra televisão, mas esse projeto é seu. Sim. Acabou, volta para você pode negociar com qualquer emissora de televisão. Estamos abertos, quem se interessar por licenciar a série e colocar no ar, com o objetivo de atingir o maior número de pessoas possível, só falar com a nossa produtora, e é total interesse nosso fazer essa mensagem chegar para o maior número de brasileiros. Nós estamos aí com o endereço no rodapé, sementesdaeducação.com.br, né? Perfeito. E aí nesse site vai ter o contato Tem da o contato. Tem o contato da produtora. OZ. OZ Produtora. Mas tem alguma inicial de alguém, de alguma coisa? Não, na verdade, a história vem da magia mesmo. Da magia, do mundo encantado uma de Oz. referência que é uma homenagem até ao meu avô materno, que era fotógrafo e era mágico com os netos. Com os netos. E me influenciou muito na minha carreira artística, profissional.
E quando a gente fala de Oz e mágica por trás, fica essa mensagem subliminar. Não, com toda certeza, com toda certeza. Sem entrar muito em detalhes, mas, por exemplo, que estado dos que você visitou, assim, ainda precisa estudar um pouquinho mais, pensar um pouco mais em educação? Olha, como nós estamos aqui no estado de São Paulo, a gente acaba conhecendo mais, né? E até em comparação com iniciativas de escolas estaduais dos 6 estados que nós viajamos pelas 4 regiões, a gente vê que o estado de São Paulo, apesar de ser o estado mais rico, ele tem uma deficiência muito grande e valoriza muito pouco a educação. Eu dei o exemplo do estado do Ceará, né, que é uma referência muito mais interessante do que no nosso ponto de vista e pelas experiências que nós visitamos, do que o estado de São Paulo tem feito aqui. É caro um projeto desse para desenvolver tudo? Não é caro. Não é caro. Pelo impacto que ele causa, pela possibilidade de transformação, custo-benefício, deviam existir muito mais projetos para trazer o brasileiro para cima, né? A gente perde Copa, mas a gente pode ser bom em educação, e isso é muito mais transformador. Exatamente, é o que eu sempre falo. Copa daqui 4 anos tem outra e acabou e vamos embora. Agora, se você não cuidar bem da educação, sobretudo, né? Eu falo da educação, eu falo de eleição, que você tem que estar sempre antenado e tal, você pode deixar o país aí mergulhado num caos, porque não pensa você que de 4 em 4 anos a coisa pode modificar radicalmente, não. Às vezes um trabalho mal feito aqui demora anos para você recuperar, como na educação. Exatamente. Se a base não for boa, tá certo, Igor? Você acaba tendo aí uma complicação realmente muito grande. Igor, eu tenho mais 30 segundos. Não dá nem pra gente falar sobre um tema qualquer. Eu só quero te parabenizar, né? Desejar muita sorte. Obrigado pela sua presença aqui. Leve um abraço a todo o pessoal da sua produtora, porque eu imagino que eles vão receber, inclusive, depois o link da entrevista que sobe pro YouTube. Ótimo. E eles vão se sentir também felizes e ver que o trabalho está fluindo. Isso é um trabalho em equipe. Eu preciso até aproveitar esses últimos momentos para agradecer o time inteiro dedicado a criar, idealizar, planejar as viagens, a edição. É um trabalho de muitas mentes criativas e dedicadas, né? Uma galera incrível para conseguir chegar no resultado que nós chegamos e que deixou a gente muito feliz, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui e por abrir esse espaço para discutir educação, que eu acho que é essencial para a gente pensar numa sociedade melhor aí para o futuro. Obrigado, querido. Muito obrigado. Gente, que entrevista gostosa e inteligente, super ligado, antenado, Igor Beltrão Amorim, muito inteligente, falando aqui sobre vários assuntos relacionados à educação. Diretor e produtor audiovisual. Muito obrigado pela entrevista, não se esqueçam que eu volto à noite no RF Esporte Clube, tá bom, pessoal? Até mais, tchau.